moleque, olha lá, a queridinha. Vamos começar o quê? LEP, moleque. A queridinha. Queridinha de quem, professor? Queridinha do concurso de quê? De Polícia Penal. Então, agora é a hora de você ficar tranquilo, relaxar e vir junto comigo num passeio dentro da lei mais importante do teu concurso. Eu vou passear com você tópico por tópico dessa lei. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque é uma lei grande, ela tem mais de 200 artigos, ali cerca de 200 artigos, e eu vou ver com você todos os artigos que eu já identifiquei em questões de prova. Fica tranquilo que essa lei você vai gabaritar. Não tem como você tirar menos de 90% de acerto na LEP, mas você vai ter que fazer duas coisas. Primeira coisa, você vai ver essas aulas minhas com calma. E segunda coisa, que talvez seja tão importante como ou mais importante, você vai ler a lei até decorar essa lei. Moleque, a tua prova, ela vai vir as questões tiradas diretamente da lei, no Ctrl+C, Ctrl+V. Então não tem como você apenas assistir a aula e não ter intimidade com a lei. Você vai ter que ter intimidade com a lei. Tranquilo? E essa lei já marcadinha, toda sublinhada, eu te mando no grupo que a gente tem no grupo fechado do WhatsApp. Show? Vamos começar a brincadeira? Cuida! Olha só. Essa lei é de 1984. Ela parece ser um pouco antiga, mas ela tem várias atualizações, tá, moleque? Por exemplo, a última atualização dela foi 2020, 2019, 2020, com o pacote anticrime. Então, ela é uma lei que está sempre se renovando. Existem algumas alterações. Por exemplo, quando a gente chegar no artigo 112, a gente vai encontrar talvez a modificação mais importante dessa lei, porque ela acaba refletindo, por exemplo, lá nos crimes hediondos e nos equiparados também. Então, ela é antiga, mas ela vem se renovando ao passar dos dias, né? Tá? Então, fica tranquilo que apesar da data ser um pouquinho antiga, ela tem utilidade presencial nos tempos de hoje, tá? Eu vou lendo alguns artigos que são importantes e vou fazendo as anotações que você deve prestar atenção para você ser aprovado no teu concurso de Polícia Penal. Olha só. A execução penal, ela tem o objetivo de efetivar a sentença judicial ou uma decisão criminal. E ela vai proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Vixe, professor, quem é condenado e quem é internado? Pessoal, a LEP, ela vai ter o preso condenado. A LEP vai ter o preso provisório. A LEP vai ter o internado. Todo mundo aqui, de certa forma, vai ser regido pela LEP. O que vai alterar é as condições de cada um. O condenado é porque já teve uma sentença transitada em julgado. O provisório é que ele não foi sentenciado ainda, então ele pode estar numa prisão preventiva, ele pode estar numa prisão temporária. O internado, de modo bem chulo, só para você saber quem é o doido. É quem tem transtornos psiquiátricos. Por exemplo, o cara é um serial killer e ele matou 5 mulheres e etc, etc. Nos exames psiquiátricos ficou comprovado que ele tem distúrbio mental. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele é no popular doido. Então, em vez de ele ser preso, ele fica internado, certo?
Você não tem que saber exatamente o que é isso, só tem que identificar que existe um internado e o internado é o doido que vai ficar em hospitais psiquiátricos. A gente vai ver lá na frente. O condenado e o provisório, eles ficam dentro do presídio. Só que a gente vai ver lá na frente também que eles ficam em celas separadas. A gente vai ter a cela de quem é condenado e a cela de quem é provisório. A LEP diz que eles não podem ficar juntos, condenado com o provisório e provisório com o condenado. Eles têm que ficar separados, certo? Essa lei vai ser aplicada igualmente ao preso provisório e ao preso... O provisório e o condenado, né? Pela justiça, tanto faz eleitoral, militar. Resumindo, pessoal, isso aqui é só para dizer assim, ó, qualquer pessoa que esteja presa no estabelecimento sujeito a essa jurisdição vai responder pela LEP. É isso. Tanto faz ser provisório, ser condenado, ser da justiça eleitoral, da justiça militar. Se estiver dentro do sistema penitenciário, vai ser regido pela LEP, tá? Ao condenado e ao internado, são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, tem uma unidade prisional e vai ter, por exemplo, na época do Enem. Eita, Enem é com N ou é assim? Não, acho que é com N mesmo, né? Não lembro, mas eu acho que é com N. Vai ter o Enem. Os presos, eles podem fazer o Enem? Podem. É tanto que eles fazem o Enem, tá? Por quê? Porque não existe nada que foi atingido pela sentença ou pela lei que proíba os presos de fazer o Enem, fazer um concurso, estudar, trabalhar. Então, aquilo que não é proibitivo, o preso pode fazer sem problema nenhum. É isso que está dizendo, tá? Outra coisa importante, ó, não haverá dentro do sistema prisional diferenças com relação à raça, questão social, religiosa ou política, tá? Nenhuma diferença, beleza? Tranquilo, isso aqui é a partezinha introdutória, bem simples, vamos seguir o fluxo. Agora começa realmente a parte que você precisa decorar, tá? Vou ser bem realista. Se você aprender, ótimo. Se não aprender, decore, certo? Dentro do sistema prisional, pessoal, em cada unidade prisional, a gente vai ter o conselho técnico, tá? Existe um conselho técnico de classificação, beleza? Conselho técnico de classificação. Professor, o que é esse conselho? Faz o quê? Pessoal, esse conselho, ele foi criado para ter a competência de duas coisas. Ele vai olhar para um preso e vai ver os antecedentes desse preso e a personalidade desse preso. Então, essa comissão vai analisar os antecedentes criminais e a personalidade desse preso. Professor, para quê? Para que eu quero saber os antecedentes de um preso e a personalidade desse preso? Para individualizar a prisão dele, para classificar esse preso dentro da unidade prisional. Por isso que o nome aqui é classificação. De acordo com essa comissão técnica de classificação, ela vai classificar o preso para individualizar a cadeia dele, a execução penal dele, ok? Como é que se individualiza um preso? Olhando duas coisas: os seus antecedentes criminais e a sua personalidade. Então, essa comissão, para ela existir, ela deve ser formada por algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Você vai lembrar que é no mínimo 6 pessoas. Professor, são 6? Não. Eu estou dizendo que é no mínimo 6. Mas pode ter 7, 8, 9, 10, 15, não importa. Importa que não pode ser menos de 6. Tem que ser de 6 em diante.
E a própria LEP já diz quem é essa galera. A própria LEP já diz. Ela diz, ó, vai ter um diretor da unidade prisional que obrigatoriamente ele será o presidente dessa comissão. Aí nós teremos 2 chefes de serviço e nós teremos um e um. A gente tem um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo, esses 6. Um diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. No mínimo, esses. Professor, essa comissão, essa galera aí vai fazer o que mesmo? Ela vai olhar 2 pontos do preso. Vai olhar os antecedentes desse preso e a personalidade desse preso. Professor, para que ela vai procurar isso mesmo? Para classificação do preso, tá? Então, lembra que essa comissão ela vai olhar individualmente aos antecedentes de cada preso e as suas personalidades, para que ao final consiga classificar esse preso e que se tenha uma individualização do cumprimento da execução penal dele. Vamos ver mais coisa. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver mais coisa legal. Aqui vai falar, ó, sobre essa classificação, nessa comissão. Então, nesse artigo, você encontra aí a composição desse do CTC, né? Da Comissão Técnica de Classificação, tá? Outra coisa, pessoal, aqui, ó, importante. A LEP fala de um exame, ó, exame criminológico. Você só tem que saber 2 coisas desse exame, 2 coisas. Tem um momento que ele é obrigatório e tem um outro momento que ele é facultativo, ele é opcional, tá? Ele é obrigatório quando o preso estiver no regime fechado. E ele é facultativo quando o preso estiver no regime semi-aberto. É isso. Não precisa saber, tem mais coisa. O juiz pede para que seja feito exame criminológico, é levado ao ML, o médico psiquiatra faz exame, mas não precisa saber. O que precisa saber é, o exame criminológico, ele é feito em 2 momentos. Desses 2 momentos, tem um momento que é obrigatório, tem um momento que é opcional, é facultativo. O momento obrigatório é quando o preso se encontra no regime fechado. O momento optativo, facultativo, é quando o preso se encontra no regime semiaberto. Se você não lembra, não sabe, nunca viu, nós temos de regime no Brasil 3. Nós temos o fechado, nós temos o semiaberto e nós temos o aberto. São os únicos tipos de regime que nós temos no país, tá? Aí essa comissão técnica, pessoal, para que ela desenvolva essa questão da personalidade dos antecedentes, ela pode entrevistar pessoas, ela pode pedir documentos em repartições públicas ou privadas, e ela pode realizar outras situações que ela entenda necessário para chegar em uma situação mais fidedigna com relação aos antecedentes criminais e com relação à personalidade daquele preso que ela está avaliando, está classificando. Artigo 9º. Importantíssimo, tá? Isso aqui costuma cair demais em prova. Demais em prova. Se liga nesse artigo aqui, tá? É comum demais estar em prova. O artigo 9º, pessoal, ele fala pra gente de um negocinho super importante que é o DNA. Ele vai dizer pra gente
quais situações o preso é obrigado a deixar que se colete dele algum fluido, como saliva, como sangue, para que seja identificado o perfil genético desse preso. Esse perfil genético vai para um banco de dados, aonde ele é guardado, e se num futuro ou num passado tiver algum outro exame de, por exemplo, um estupro, coloca lá no sistema e vê se aquele estupro aconteceu há 5 anos, 10 anos, coincide com o DNA daquele cara que foi preso hoje. Se coincidir, eu coloco ele na cena daquele crime que aconteceu há 5, 10 anos. Então, a importância do exame genético, do perfil genético do DNA, é para colocar aquele preso num crime passado ou num crime futuro. Ok? Esse exame de DNA, pessoal, ele é feito em 4 crimes, tá? Em 4 crimes, olha só. Vai falar que o primeiro crime é quando ele é doloso, mas teve violência grave. Eita, ficou muito juntinho ali. Mais violência, deixa eu botar embaixo. Grave. E mais foi contra uma pessoa. Esse é o primeiro. O segundo tipo de crime é quando for contra a vida. O terceiro é quando for contra a liberdade sexual. E o quarto é quando for um crime sexual, deixa eu botar aqui, sexual, e a vítima, né, contra, e a vítima era vulnerável. Então nós temos aí, pessoal, essas 4 possibilidades aonde é obrigatório o exame do DNA. Aonde o criminoso ele agiu com dolo, com violência grave contra a pessoa, ou agiu contra a vida de uma pessoa, ou agiu contra a liberdade sexual de uma pessoa, ou praticou um crime sexual contra alguém que se encontra em situação de vulnerabilidade. São essas 4 situações aonde diz aqui, ó, aonde é, ó só, obrigatório o exame do DNA, tá? Essa coleta será feita por técnica adequada e indolor. Vai ser no ingresso do estabelecimento penal ou se ele já estiver no sistema prisional após esse artigo 9º, é feito na melhor oportunidade que acontecer dentro da cadeia dele. Então, deve ser feita quando ele entra, mas se ele já estava dentro, se faz a qualquer momento, tá? Esse exame de DNA, pessoal, o laudo dele, a coleta, o laudo, a perícia, só pode ser feita por um perito oficial. Ou seja, um perito concursado, tá? É o que vai dizer aqui, ó, no parágrafo 7º, tá? Tem que ser feito por um perito oficial ou, no nosso linguajar aqui de concurso, um perito concursado. Para quem não sabe, por exemplo, na Polícia Civil tem os peritos concursados e na Polícia Federal também tem os peritos concursados. Tem peritos nas mais diversas áreas, engenharia, química, biossegurança, enfim. E tem 2 peritos mais específicos, que é o perito médico e o perito dentista. Esse exame, pessoal, de DNA, como eu falei para vocês, ele vai ficar num banco de dados. Quem pode ter acesso a esse banco de dados? O delegado de polícia. Qual delegado, professor? Tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. O Delta, tá? Só que ele só pode pedir ao juiz que tenha acesso ao exame se ele tiver com o inquérito policial aberto, que é o que diz justamente aqui no inciso 2. Vamos lá. Deixa eu ver outra coisa. Tá, outra coisa importante, ó, pessoal. O DNA,
nesses 4 tipos que a gente viu de crimes, como eu falei, ele é obrigatório, tá? Mas o preso pode se recusar, pessoal. Ele não é obrigatório na questão que eu possa amarrar o preso numa cadeira e coletar o sangue, não. Ele é obrigado a fazer, mas ele pode dizer, não, mas eu não vou fazer, então tranquilo. Se é obrigado e você não vai fazer, você acabou de cometer uma falta grave, ok? Então, o preso que é obrigado a fazer o exame de DNA, mas ele se recusa a fazer, ele comete falta grave. É o que diz aqui, ó. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Aí a falta grave, pessoal, vai ter N complicações para o preso no decorrer da sua pena, tá? A gente vai ver ao longo da LEP quais são essas punibilidades, mas não é nada legal um preso que comete falta grave. Fechou? Então, primeira aulinha, a gente para por aqui. Cuida, moleque. Estuda, que a vida muda.